Para a função db_rewrite, a gente vai utilizar a seguinte lógica. Primeiro a gente vai abrir o arquivo com o fopen com o modo W. Tá? O modo W, o que ele faz? Ele abre o arquivo para a gente escrever nele, mas ele faz uma redução do arquivo, ou seja, ele apaga o arquivo. Tá? Ele apaga o conteúdo do arquivo para que a gente possa fazer a reescrita. O db_rewrite ele vai receber também os dados, mas ele vai receber os dados obrigatoriamente na forma de um array. Então, por isso que eu coloquei aqui array data. Então, eu fiz a tipagem aqui. Eu disse que eu poderia fazer o seguinte, ó, como o PHP não exige que eu coloque um tipo, então eu poderia só colocar aqui o data, né, e vem aqui qualquer dado. Mas como a gente obrigatoriamente quer receber um array, a gente vai obrigar a pessoa que for utilizar a função, no caso vai ser eu mesmo, vai ser você mesmo que está escrevendo aí, mas se não fosse, se você estivesse escrevendo um pacote para distribuição, para uma equipe, enfim, a gente obrigatoriamente colocaria aqui, né, que ele tem que receber um array. Isso daqui é um exemplo de tipagem, que o PHP ele pode trabalhar sem tipagem, mas a gente também pode colocar tipagem. Tá? Então ele vai receber um array. Então o que a gente faz? A gente vai ver qual vai ser o total de itens, eu vou colocar em português aqui, total de itens no array. Por que a gente precisa saber o total de itens no array? Porque se ele não tiver, porque a gente precisa, bom, eu não sei, talvez não seja necessário saber o total de itens. Ah não, vai ser necessário sim, porque a gente precisa colocar a quebra de linha. Então a gente tem que saber qual é o total de itens para a gente saber se a gente está no penúltimo item, porque no último item a gente não precisa colocar uma quebra de linha, a gente só precisa colocar uma quebra de linha quando estiver até o penúltimo item. Tá? Então a gente vai fazer aqui, vai ficando mais claro aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, então, abrir o arquivo. Então, file, fopen, dbfile, que é a nossa constante, modo W. Beleza? Vamos abrir aqui no modo W. Em minúsculo. Modo W. Vamos fazer uma verificação. If file. Beleza? E agora vamos entrar aqui então. Vamos fazer a contagem aqui. Total items igual a count, que é a função que lida com array, que nos dá o total de itens de um array. Beleza. Vamos fazer então aqui uma verificação, né? If total count, total itens maior do que 0, então a gente faz todo o procedimento. Aqui nós vamos percorrer o array agora com um loop e fazendo a escrita no nosso arquivo. Mas a gente poderia utilizar o loop for, ou qualquer outro loop aqui. Eu vou utilizar o for each, depois eu vou explicar porquê. Tá? Mas a gente vai precisar fazer a contagem das linhas. Vamos primeiro implementar o loop aqui, que eu explico qual que é a lógica de programação que foi usada aqui. Então, vou lá, for each data as, vou chamar de line, tá? Uma linha. Agora vamos escrever essa linha no arquivo file. Ok, então aqui colocamos ele para escrever linha por linha. Agora, antes de fechar o loop aqui, a gente vai ter que fazer uma verificação. Essa linha que eu estou é a última linha? É a penúltima linha? Eu preciso colocar uma quebra de linha no final dela? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma contagem i igual a 0, vamos começar aqui com um i igual a 0, e toda vez que o loop rodar, nós vamos fazer um i mais mais. Tá? E aí a gente vai fazer aqui uma verificação. If, tá? Vamos fazer uma verificação. O i for menor do que, se ele for menor do que o total de itens menos 1, ele vai, porque o total de itens nos dá o total de linhas, correto? Mas, como a nossa, se tiver 10 itens, o count aqui vai retornar para o total de itens 10, correto? Mas, porém, o array ele começa a contar a partir do 0. Então, aqui a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia começar o i aqui com 1 também, né?
Mas, enfim, então aqui o total de itens ele tem que ser menos 1, porque a gente está considerando o zero aqui, correto? Vamos lá, se for verdadeiro, nesse caso, como a gente só vai ter uma linha, a gente não precisa colocar a chave, a gente vai escrever no arquivo uma quebra de linha, né, que é uma contrabarra N aqui, beleza. Vamos colocar aqui a quebra de linha. Ele está dando errado com esse 10 aqui. Muito bem. E aí faz o incremento e mais. Aqui vamos fazer um fclose, então vamos fechar o arquivo, fclose file, e beleza, nós temos aqui o modo rewrite. Vamos ver se esse modo rewrite está certo. A gente vai chamar ele aqui, db_rewrite. Vamos lá. E vamos passar para ele um array, né? Eu vou declarar um array aqui dentro mesmo, tá? E esse array, cada posição, vai ser uma string. Vamos colocar aqui tarefa reescrita 1. E vamos duplicar aqui essas linhas. Beleza. 2, 3, vamos tirar a 4, não precisa não. Só vamos fazer até a 3. Ok. Vamos ver se vai funcionar. A gente vai chamar aqui ele de novo. Vamos voltar aqui e abrir aqui o arquivo. Deu certinho. Tarefa reescrita 1, tarefa reescrita 2, tarefa reescrita 3. E percebam que na última linha ele não colocou quebra de linha no final da linha, que não precisa. Muito bem. Agora vocês vão perguntar por que eu não usei o loop for aqui, sendo que o loop for já tem o i, um contador, e já faz o incremento por si só. Eu não utilizei o loop for aqui por uma questão que vai ficar mais claro quando a gente fizer a funcionalidade de deletar uma tarefa, tá? Porque esse db_rewrite aqui é no caso das deleções, porque como a gente tem um fluxo de leitura de arquivo, né, que a gente tem que ler byte por byte, linha, né, caractere por caractere, linha por linha, a gente, para editar, para excluir, por exemplo, a tarefa 2 que está aqui, certo? A gente tem que apagar o arquivo e reescrever o arquivo sem a tarefa 2, né? E aí, no caso, a gente vai fazer isso porque quando a gente está trabalhando aqui nos códigos com as tarefas, ela está em array, né? Então a gente vai simplesmente tirar aquele índice do array e vai dar tudo certo. Mandar reescrever sem aquele índice no array e aí vai reescrever sem aquela tarefa. O problema é que quando a gente deleta o índice do array, ele fica faltando. Então, por exemplo, se o array tem o índice lá 0, 1, 2, 3, 4. Eu deleto o índice 2, ele fica 0, 1, 3, 4. E o loop for, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar o 2, vai pegar o 0, vai pegar 1, chegar no 2, ele vai dar um erro, porque o 2 não existe, ele foi excluído. O for each, ele ignora os índices e pega um por um na ordem, sem se importar com o índice. É por isso que eu escolhi aqui utilizar o for each, para não dar esse erro, tá bom? Então, vou apagar aqui, o nosso primeiro arquivo aqui está pronto, o repository, agora a gente vai trabalhar no arquivo functions.